Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ela estava caída, derrotada, hoje está de pé, fortificada. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ela estava caída, derrotada, hoje está de pé, fortificada. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Oh, glória! Só o Senhor é Deus, meus irmãos. Só Deus é o Senhor, meus irmãos. E eu e você vamos cantar o hino da vitória, meus irmãos. Porque Deus hoje, meus irmãos, vai fazer eu e você feliz, meus irmãos. Porque Deus, Ele não fez eu e você para sofrer, não, meus irmãos. Deus, Ele fez eu e você para ser um vencedor e para ser feliz, meus irmãos. Porque Deus não quer, meus irmãos, você ver você triste, meus irmãos. Porque Ele derramou o sangue dele naquela cruz, meus irmãos. O sangue dele puro, carmesim, meus irmãos. Por mim e por você. Foi para fazer você feliz, meus irmãos. Não foi para mim e você sofrer, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, Deus, Ele vai fazer você feliz, meus irmãos. Porque Deus, Ele não quer ver você triste, não, meus irmãos. Deus quer ver você feliz, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, tome posse, meus irmãos. Porque Deus hoje vai fazer você feliz, meus irmãos. Porque chega de tristeza, meus irmãos. Receba a alegria da parte de Deus aí onde você se encontra, meus irmãos. Chega de tristeza, meus irmãos. Receba ânimo. Porque Deus está trazendo para mim e para você, meus irmãos, alegria, trazendo vida, meus irmãos. Porque Deus quer ver você feliz na presença dEle, adorando a Ele, sorrindo. Não triste, meus irmãos.
Chega de tristeza, meus irmãos. Deus quer que você erga a cabeça, meus irmãos. Independente do que você esteja passando. Porque Deus quer ver você feliz, meus irmãos. Porque Deus nessa tarde, meus irmãos, está trazendo alegria para mim, para a tua vida. Está trazendo motivo para mim você sorrir, meus irmãos. Porque chega de tristeza, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos, amém? E a paz do Senhor. Aqui que está falando a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Eclesiastes, capítulo 4, meus irmãos, e o versículo 9 e o versículo 10. Amém, meus irmãos? Eclesiastes, capítulo 4, o versículo 9 e o versículo 10. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: melhor são dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. O 10, meus irmãos. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caído não haverá outro que o levante. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que Ele não fez eu e você para viver só, meus irmãos. Eu e você, meus irmãos. Deus, meus irmãos, Ele fez para eu e você, meus irmãos, para a gente, né, andar junto, meus irmãos. Para a gente ter uma pessoa do nosso lado, um companheiro, uma companheira, meus irmãos. Porque Deus, Ele não fez eu e você para estar só, meus irmãos. Porque, meus irmãos, se um só cair, meus irmãos, como é que ele vai se levantar? E sendo dois, meus irmãos, quando um tiver caído, meus irmãos, o outro está ali para dar mão, para dizer eu estou aqui, para dar uma palavra, né, meus irmãos? Uma palavra de conforto, uma palavra para levantar, né, meus irmãos? Porque muitas das vezes, meus irmãos, você está caído, mas quando uma pessoa, meus irmãos, dá uma palavra para você, aquela palavra, meus irmãos, levanta você, faz você viver, traz vida para mim, para você. E é isso que Deus quer para mim, para você, meus irmãos, vida. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você está sozinho, né? Sem um companheiro, sem uma companheira, né? Mas Deus não fez você para estar só, meus irmãos. Não que você vá arrumar qualquer um, meus irmãos, ou qualquer uma. Mas que Deus fez você para estar só, Deus não fez não, meus irmãos. Que você venha orar, meus irmãos, a Deus, né? Pedir direção a Ele, pedir sabedoria, para que Ele venha guiar-me a você. Para que Deus venha mostrar a pessoa certa para mim, para você, meus irmãos. A pessoa que Ele quer que você esteja, né? Que esteja comigo, com você. Porque a gente tem que orar, meus irmãos. Quando a gente ora, a gente tem resposta, meus irmãos. Quando a gente ora, meus irmãos, o Espírito Santo, ele guia a gente. Quando você vai direcionado pelo Espírito Santo, meus irmãos, você não se engana, não. Porque você, nessa tarde, peça direção ao Espírito Santo. Porque quando ele direciona a mim e a você, meus irmãos, a gente vai certo. A gente vai pelo caminho certo, meus irmãos. E quando você escuta a voz dele, meus irmãos, você também vai certo, meus irmãos. Que você ore, meus irmãos, peça a Deus sabedoria, peça para Ele mostrar, meus irmãos, a pessoa certa para mim, para você, meus irmãos. Porque Deus, Ele não fez você para estar só não, meus irmãos. Porque muitas das vezes você sai de um casamento abusivo, de um relacionamento abusivo, e a gente acha que a gente não vai ser mais feliz, meus irmãos. Mas a gente vai ser feliz sim, meus irmãos. Não é porque não deu certo com um, que não vai dar certo com o outro, meus irmãos. Porque todo mundo não é igual não, meus irmãos. E quando é de Deus, meus irmãos, tudo é perfeito. Se você sair de um relacionamento, de um casamento abusivo, meus irmãos, porque não foi Deus que deu para mim, para você. Mas o próximo, meus irmãos, que Deus que for para mim, para você, vai ser de Deus, meus irmãos. Não vai fazer você sofrer, não vai fazer você chorar, porque tudo que é de Deus é perfeito, meus irmãos. Mas que você ore a Deus, pague preço, meus irmãos. Não coloque qualquer pessoa na sua vida. Que você não se desespere, não se apavore, porque está só querer colocar qualquer pessoa na nossa vida. Que você venha orar, meus irmãos. E peça sabedoria a Deus, pague preço. Peça para Ele mostrar quem é a pessoa, para Ele te guiar. Que quando Deus guia a mim e a você, meus irmãos, até a pessoa certa, meus irmãos, né? A gente, meus irmãos, não vai sofrer não. Porque Deus mostra, meus irmãos, quando Ele quer a pessoa comigo, com você. Deus, Ele direciona a mim e a você. Deus, Ele mostra. Porque quando é de Deus, meus irmãos, não vai fazer você sofrer não. Porque tudo que é de Deus, meus irmãos, é perfeito e agradável. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente está apegado ao passado. Quem que sofreu, a gente acha que ninguém mais presta. A gente acha que todo mundo vai fazer que sofrer. Mas não é assim não, meus irmãos. Não é porque a gente sofreu, né, no casamento anterior, que a gente vai sofrer no próximo, meus irmãos. Porque Deus fez a gente para ser feliz, meus irmãos. E Deus quer que você seja feliz, meus irmãos. Porque Deus não fez você para estar só. Mas que você ore a Deus, meus irmãos, peça direção a Ele. Pague preço. Né? Não que você precise de ninguém para ser feliz, meus irmãos.
Mas como diz a Bíblia, é melhor dois juntos, né? Porque dois juntos, meus irmãos, quando um cair, o outro tá ali para dar a mão, para ajudar para levantar, né? E aí você sozinho vai se levantar como, meus irmãos? Por isso que, né, Deus quer você dois juntos, porque dois juntos são mais sorte. E Deus não fez a gente para estar só, meus irmãos, né? Deus quer que você tenha um companheiro, uma companheira, mas que você vá na direção do Espírito Santo, meus irmãos. Que você não quer fazer do nosso jeito, que você não quer fazer da nossa vontade, mas que você vá direcionado pelo Espírito Santo, que você ore e pague preço. Que quando a gente ora, meus irmãos, quando a gente, né, paga preço, meus irmãos, Deus ele mostra a pessoa certa pra gente. Deus ele nos guia. Deus ele não, né, nos guia até a pessoa. Mas quando a gente paga preço, meus irmãos, quando a gente jejua, quando a gente, né, ora, meus irmãos. Não que eu e você venha colocar qualquer um na nossa vida, né? Porque se a gente colocar qualquer um, meus irmãos, vai pagar preço. E quem já pagou preço, meus irmãos, sabe como dói. E que você não venha querer pagar preço, meus irmãos. Que você espere no tempo de Deus. E que você ore. Peça direção a Ele. Peça para Ele mostrar. E quando a gente ora, a gente tem resposta, meus irmãos. Quando a gente ora, meus irmãos, a gente não se engana, não. Porque Deus, ele mostra a gente. Deus, ele nos guia. E que você, meus irmãos, né? Peça direção a Deus. Ore. Para Ele mostrar a pessoa certa para mim, para você. Porque quando é de Deus, meus irmãos, tudo é perfeito. O que é de Deus não vai fazer você sofrer, não. O que é de Deus vai fazer com que você não lembre nem o que você passou. O que é de Deus vai fazer que você esqueça todo o sofrimento que a gente passou no passado, que teve no passado, meus irmãos. Porque Deus, né, quando dá pra gente, meus irmãos, é tudo perfeito, meus irmãos, tudo agradável. Porque Deus não fez a gente para estar só, meus irmãos. Deus fez aí você para estar, né, para ter um companheiro, uma companheira. Mas que você ore a Deus, meus irmãos. Peça sabedoria a Ele, ore e pague o preço. Que você não se desespere, não se apavore daquele qualquer um. Porque se você for pegar qualquer um, meus irmãos, a gente vai pagar preço. E o preço é alto, meus irmãos. Que você vá direcionada pelo Espírito Santo. Que você peça para Ele nos guiar, para Ele nos mostrar. Porque no tempo certo, meus irmãos, Deus vai mostrar a pessoa certa para mim e para você. Porque Deus não fez você para estar só não, meus irmãos. Porque a gente precisa de uma pessoa para estar com a gente, meus irmãos. Para caminhar junto com a gente, para ir para casa de Deus junto com a gente. Mas uma pessoa de Deus, meus irmãos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não qualquer um ou qualquer uma, meus irmãos. Porque muitas vezes você se apavora, se desespera, quer colocar qualquer uma na nossa vida, qualquer uma. Mas que você não faça isso, porque o preço é grande, meus irmãos. O preço é alto. Que você vá na direção de Deus, que você peça sabedoria a Deus. E quando Ele mostrar, meus irmãos, que você aceite o que Ele tem para mim e para você. Porque muitas das vezes Deus mostra, Deus fala comigo com você, mas aí você não quer. E você quer o que a gente quer fazer nossas escolhas. Mas se você fizer as nossas escolhas, meus irmãos, a gente vai pagar preço. Que você aceita aquilo que Deus tem para mim e para você. Porque muitas vezes Deus mostra, Deus fala pra gente, né? Essa daí, é essa aí, mas aí você não quer. Porque muitas das vezes você vai pela aparência. E você só quer, né, ir pela aparência. Mas pela aparência, meus irmãos, você vai quebrar a cara. Que você aceita aquilo que Deus tem para mim e para você. Porque Deus só quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendendo essa palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima tarde.